Olá, bem-vindo ao Seminário Talmide. Estamos aqui para a nossa terceira aula de História da Igreja 1. Estamos estudando acerca do período da Igreja Apostólica, que vai do ano 30 até o ano 100 depois de Cristo. O ano 30, com o dia de Pentecostes, marca o início do período da Igreja Apostólica. E esse período se conclui no ano 100 com a morte do apóstolo João, que foi o último dos discípulos e dos apóstolos a morrer. A característica principal deste período, como já falamos, foi a presença e a liderança da igreja pelos próprios apóstolos escolhidos e designados, preparados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar acerca das perseguições do primeiro século, deste primeiro período da igreja. Então, a primeira perseguição romana começou após, só para recordar, vamos fazer relembrar aqui, que a igreja teve dois tipos de perseguição. A primeira perseguição que a igreja sofreu assim que iniciou a sua vida foi dos próprios judeus, e por causa disso a igreja foi dispersa para diversas partes do continente, do mundo, aliás, e do Império Romano. Então a primeira perseguição foi dos judeus contra os cristãos, contra a igreja. E a segunda perseguição, que então se torna uma perseguição muito mais severa, muito mais intensa, ocorre do próprio Império Romano contra os cristãos. Então, hoje nós vamos estudar justamente essa perseguição promovida pelo Império Romano contra os cristãos. Essa perseguição foi dividida em duas fases. Considere que nós estamos estudando o período da Igreja Apostólica, do ano 30 ao ano 100. Então, esses dois momentos de perseguição vão estar concentrados mais ou menos nesse período. A primeira perseguição romana começou após o incêndio de Roma, que durou 9 dias e iniciou no dia 19 de julho do ano de 64 depois de Cristo, e destruiu 70% da cidade. Alguns inimigos do imperador Nero, que era o imperador romano na época, divulgaram rumores de que ele incendiou a cidade. Por sua vez, Nero resolveu usar os cristãos como bodes expiatórios, ou seja, lançar a culpa do incêndio na cidade sobre os cristãos para que ele pudesse se livrar da responsabilidade. Como punição, Nero queimou os cristãos, aprisionou cristãos, porque também, coincidentemente, a parte de Roma que não foi atingida pelas chamas, pelo incêndio, eram bairros que moravam muitos cristãos. Então, o que aconteceu? Nero ordena que prendam, capturem esses cristãos e usa os cristãos para iluminar os jardins do seu palácio, queimando-os vivos, crucificando-os e também lançando-os para serem devorados por feras no Coliseu Romano. Provavelmente Paulo e talvez Pedro morreram justamente nessa perseguição. A perseguição durou até o ano 68, quando Nero cometeu suicídio, renegado por muitos romanos como um tirano caprichoso e louco, certo? Então essa foi a primeira perseguição do Império Romano contra o cristianismo. Foi a partir do ano 64, quando Nero incendia a cidade de Roma e, para se safar da culpa, ele joga a responsabilidade sobre os cristãos. Como punição, ele prende os cristãos e aí os queima vivos para iluminar seus jardins,
os crucifica e os lança para serem comidos por feras. A segunda perseguição do Império Romano aos cristãos inicia-se a partir do ano 95. Observem que já é no final desse período que nós chamamos de Igreja Apostólica, durante o reinado do imperador Domiciano. Domiciano reinou de 81 até o ano 96 depois de Cristo. Originalmente foi dirigido contra os judeus que se recusavam a contribuir para a construção de um novo templo para Júpiter, certo? Então Domiciano começou a sua perseguição inicialmente contra os judeus, por este motivo, porque eles não contribuíam para a construção de um templo que era para um deus pagão, obviamente, não era para o Deus dos judeus, o Deus de Israel. Além disso, Domiciano insistiu na adoração do imperador, que era ele mesmo, e aos cristãos matou, exilou ou se apropriou dos seus bens por não participarem, não concordarem e não aceitarem cultuar o imperador. João provavelmente foi preso durante esse período e algumas das imagens do Apocalipse foram inspiradas por essa perseguição, segundo alguns historiadores. Então, essas duas perseguições do Império Romano contra os cristãos aconteceram nesse período da Igreja primitiva ou apostólica. Obviamente, se estendem para o período seguinte e se intensificam no período seguinte, que, como nós vamos estudar, foi exatamente conhecido como, designado, nomeado como Igreja perseguida, exatamente por causa da intensidade em que os cristãos foram perseguidos. Vamos ver agora algumas tradições sobre como os apóstolos morreram ou foram martirizados para concluirmos essa parte da igreja primitiva ou apostólica. Essas informações estão contidas no livro dos Mártires de João Fox e estão disponíveis online em espanhol. Se você tiver interesse em entender um pouco de espanhol, você pode buscar essas informações. Alguns dizem que não são muito confiáveis, mas, de qualquer forma, são as informações que se tem acerca de como alguns apóstolos foram martirizados e morreram. Então, vamos lá. Tiago, o menor, foi decapitado junto com a pessoa que o denunciou, que mais tarde confessou ser cristão e pediu perdão a Tiago, obviamente antes de morrer, certo? Então, Tiago menor foi decapitado. Tomé, segundo a tradição, pregou até na Índia, onde foi morto com uma lança. Isso está também registrado num livro chamado Atos de Tomé, que é um livro apócrifo e gnóstico. Simão Zelote pregou na Mauritânia, África e Bretanha e foi crucificado. Marcos, o evangelista, foi bispo de Alexandria, pregou no Egito e foi arrastado para o fogo por cordas. Bartolomeu pregou na Índia, traduziu o evangelho de Mateus para o idioma do local onde ele estava, considerando que na Índia existem muitíssimos idiomas e dialetos. Ele foi espancado com paus, crucificado e decapitado. Outra tradição também o localiza pregando e evangelizando na Armênia. André pregou na Etiópia, onde foi crucificado sob o comando do governador que ordenou que os cristãos fizessem sacrifícios aos deuses. André o confrontou para informar que existe um juiz supremo e que os deuses do governador eram demônios. Quando o governador ameaçou crucificá-lo, André respondeu dizendo que ele não teria pregado a honra e a glória da cruz se ele temesse a morte de cruz. Quando viu sua cruz, a cumprimentou, expressando seu amor por ela e o seu desejo de abraçá-la.
Outra tradição diz que ele pregou o evangelho também na Rússia e na Ucrânia. Mateus pregou com grande sucesso na Etiópia, no Egito, e foi morto com uma lança, por ordem do rei. Filipe pregou em Hierápolis da Frígia, na Ásia Menor, onde foi crucificado, apedrejado e enterrado junto com as suas filhas. Lembrem que lá no livro de Atos diz que as filhas de Filipe eram profetisas. Tiago, o irmão de Jesus, viveu como um judeu estrito, líder da igreja em Jerusalém, desfrutando do respeito dos líderes judeus. Eles pediram que ele falasse contra a crença de Jesus como Messias. Na Páscoa, eles o colocaram em um lugar alto para falar com o povo, obviamente, como já dissemos, ele era para falar contra a crença em Jesus como Messias. Ele pregou a Cristo e por isso eles o empurraram, mas ele não morreu da queda, mas orou por eles. Eles então o apedrejaram e finalmente alguém acabou batendo na cabeça dele e ele então morreu. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque não se sentia digno de morrer da mesma maneira que o seu Senhor. Provavelmente Pedro chegou a Roma e morreu no ano 64. Agora, uma coisa muito importante. Ele não fundou a igreja de Roma. Pedro não fundou a igreja de Roma e nem Paulo. Quando Pedro e Paulo, e eles não chegaram juntos, obviamente, chegaram a Roma, já existia, já havia ali uma igreja constituída, já havia irmãos ali, já havia cristãos ali. Quando nós falamos de igreja, entenda que nós estamos falando dos cristãos, do grupo de cristãos que se reuniam. Não havia nome de igreja. E todos eram cristãos, crentes, discípulos, servos do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, com essas informações sobre as tradições de como alguns apóstolos e alguns discípulos morreram, João, obviamente, foi torturado. Existem muitas tradições acerca do que João passou, né? Inclusive, uma delas é que ele foi lançado dentro de um tacho de azeite quente e não sofreu nenhum dano. E como o imperador não conseguia acabar com ele, não conseguia matá-lo de forma nenhuma, depois de diversas tentativas frustradas, ele foi exilado para a ilha de Patmos. Não sei como ele conseguiu sair de lá e voltar, mas a história conta que ele, nessa ilha, então, teve a visão do Apocalipse. Era dificílimo alguém sobreviver àquele lugar. Era um lugar onde eram enviados os piores criminosos da época, os condenados à morte. Era como se fosse uma prisão perpétua ou uma cadeira elétrica, nós poderíamos dizer hoje assim, né? Porque ninguém escapava dali. Havia muitas feras, não havia condição de sobrevivência humana e estavam ali os piores bandidos da sociedade da época. João foi enviado para esse lugar, teve a visão do Apocalipse. Não se sabe como ele conseguiu sair daquela ilha e retornar. E, enfim, ele morreu de velhice por volta do ano 100. E assim nós concluímos e encerramos o primeiro período da igreja, chamada Igreja Apostólica ou Primitiva, que foi marcada por sofrimento, por perseguições, por muitas dificuldades, mas também por muitas vitórias, muitas definições e muitas conquistas. Então, a igreja, no seu primeiro período, foi uma igreja triunfante e que viveu e honrou o Senhor que a constituiu e a convocou. Que o Senhor te abençoe. Até a nossa próxima aula.